Vamos então começar hoje o estudo do livro Paulo e Estevão, que foi psicografado pelo Chico através do Espírito Emmanuel. Então, nós vamos começar aqui com o prefácio que o Emmanuel coloca. Lembrando que o Emmanuel, quando escreve, é quando o livro fica pronto. Então, o livro terminou em 1941, né? Então, ele foi escrito, né, no período de 1940, terminou em julho de 1941. E nós aqui vamos estudar a vida, né, do apóstolo dos gentios. Então vamos lembrar que Paulo era judeu, um doutor da lei. Então, um doutor da lei, ele é como se fosse um advogado. É aquele que conhece a lei, é aquele que faz palestras, é aquele que fazia os discursos no Sinédrio, né? Fazia os discursos entre os judeus. Os judeus têm o hábito de discutir, né, de falar o tempo todo sobre a Torá. Eles têm os paraxás, né, o parashot, que é o plural, eles têm que são determinadas partes da Torá que eles começam desde o começo ali, o Bereshit, que nós chamamos de Gênesis, e vão, né, até Gênesis, que é o Bereshit, depois vem Êxodos, depois vem Levítico, que são as leis, depois vem Números e depois vem Deuteronômio. Então eles estudam esses 5 livros, né, do Velho Testamento, os livros de Moisés, que é o que está na Torá. A Torá é lei, quer dizer, a lei. Então eles estudam isso durante o ano todo por partes. Então, normalmente é final de agosto, começo de setembro, até o meio de setembro, que começa o ano novo, né, judaico. O judeu trabalha com o calendário lunar, ele não trabalha com o nosso calendário. Então, eles começam todo começo de ano, eles começam ali na Gênesis, tem um pedaço, todos os judeus no mundo todo estão lendo aquele pedaço. Aí depois, dali um tempo, todos estão lendo mais um pedaço. Então, todos leem ao mesmo tempo aqueles pedaços, aquelas partes da Torá, e conversam, discutem muito sobre elas. Isso até hoje. Então, o doutor da lei, que é o caso que era Gamaliel, que era Saulo, ele era discípulo, aluno de Gamaliel. E ele iria substituir Gamaliel. Então, um rabino, o que é um rabino? Um rabino é um professor. Então, de doutor da lei para ser rabino, ele tem que ter uma estivá. Estivá é uma escola, tem que ter alunos, tem que ter discípulos. Então, Paulo era doutor da lei e passaria a ser um rabino depois que Gamaliel se aposentasse. Ele representaria Gamaliel, ele estaria no posto que seria de Gamaliel, e aí ele passaria a ser um rabino quando ele tivesse a sua escola, quando ele tivesse os seus discípulos. É muito importante a gente lembrar que Gamaliel é neto de Hillel. Quem foi Hillel? Um dos maiores rabinos de todos os tempos. Então vamos entender um pouco da cultura judaica, para que a gente possa entender o livro que nós vamos estudar, porque nós vamos falar de um judeu que persegue outros judeus que são chamados de homens do caminho. Vamos lembrar que a palavra cristão vai ser dada bem lá na frente por Lucas, né? Lucas vai conhecer Paulo em Antioquia, então muito lá na frente. Então, Hillel, que é no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é chamado de Eliu, porque os árabes chamam Hillel de Eliu, e vamos lembrar que o
o governador aqui, o cuidador, o anjo protetor do Brasil é Ismael, né? Ele é fundador do povo árabe. Então o Humberto de Campos fica na linguagem árabe e chama ele de Eliú. Quem foi Hillel? Ele foi um dos maiores intérpretes da Torá. Foi o que colocou as colocações mais profundas e principalmente foi o que trouxe o amor, o entendimento da fraternidade e do amor dentro da Torá. Os judeus ficaram o tempo todo com vários profetas. Foram 16 profetas que falaram da vinda do Messias, que falaram das coisas que iriam acontecer dentro do povo judaico. Quando foi 430 anos antes da vinda do Cristo, não apareceu mais nenhum profeta. Então nós vamos ver que são muitos anos, são mais de 400 anos ali sem nenhum profeta. E o que aconteceu? Os rabinos começaram a ficar preocupados e eles criaram a escola rabínica, que é o que eu estou falando aqui, de se ler a Torá, de se discutir a Torá, dos rabinos trocarem ideias e colocarem depois de muito tempo, né, nós vamos ver que eles vão colocar isso no papel depois de muito tempo, mas decifrando, tirando o espírito da letra, decifrando a Torá, colocando ideias para serem colocadas e serem discutidas. E o Hillel é considerado um dos maiores desses rabinos. E o Hillel, ele na sua época tinha um outro rabino que era, de uma certa forma, o antagonista, aquele que mais discutia as ideias de Hillel, que era Shammai. Porque enquanto Hillel era amoroso e levava as coisas com mais tranquilidade, com mais paciência, com mais parcimônia, com muita amorosidade, Shammai era mais austero, mais dentro da lei, mais dentro das colocações mosaicas, muito duro, né? E havia esse antagonismo ali. E o Hillel não tinha nenhum discípulo dele que ele pudesse dizer, olha, esse aqui vai ser o meu continuador. Ele, quando eu morrer, é ele que vai continuar a escola, é ele que vai continuar no meu lugar. Então o que ele faz? Ele prepara o neto. Ele tem um neto pequenininho, aí ele começa a preparar esse neto desde pequenininho para ser um doutor da lei e depois um rabino no lugar dele. Esse neto dele é o Gamaliel, que depois vai ser professor, né, do Paulo na cidade de Tarso. Paulo é nascido na cidade de Tarso, que hoje fica na Turquia, mas naquela época toda essa região, né, de Turquia, Éfeso, Grécia, né, Israel, Palestina, toda essa região era dominada pelos romanos e todos eram escravos romanos. Mas dizem, né, que Tarso era o lugar em que Marco Antônio se reunia com Cleópatra, por ser um lugar muito bonito, mas isso não se comprova. Mas é uma cidade diferenciada, então se colocou que todo nascido em Tarso seria cidadão romano. Então isso é uma prerrogativa dos nascidos em Tarso. E Isaac, pai de Paulo, era um comerciante, dono de caravanas, comerciante de tapetes, um homem extremamente rico da cidade de Tarso. O filho nasce em Tarso, então ele é judeu pela família. E ele, por ter nascido em Tarso, tem a cidadania romana, que isso é muito importante lá na frente para o trabalho que ele vai realizar, porque para ele não tem fronteira. Para o cidadão romano não existe fronteira, porque tudo é dominado pelos romanos. Então o Paulo falava o hebraico, que é a língua, todo judeu fala por causa da Torá, só se lê a Torá em hebraico, só se estuda a Torá em hebraico. Ele falava o aramaico, que é a linguagem do comércio, né? Então todo comerciante, todo mundo ali que lidava com o comércio falava aramaico. Ele falava o grego, porque ele estudou em grego, era a língua culta da época. Os evangelhos foram escritos em grego, porque tudo que era culto, tudo que era importante era em grego. Então, quando se ia se falar alguma coisa muito culta, se falava em grego. Agora, a Torá,
nas sinagogas, né, nas igrejas. Vamos lembrar que na época a palavra igreja, ela quer dizer aglomerado, ela quer dizer aglomerado não, é congregação, grupos reunidos, não tinha conotação de templo como a gente tem hoje. Então o templo do judeu era o templo de Jerusalém, e as sinagogas, os lugares onde as pessoas se reúnem, até hoje, a sinagoga é o lugar onde as pessoas se reúnem para conversar, para estudar, para ler, para jogar, é um lugar de reunião, não é? Não tem a conotação do templo como tem para o católico, para o protestante, por aí vai. Então o que acontece? Ele falava o hebraico, falava o aramaico, falava o grego fluentemente, porque ele estudou em grego, e falava o latim. Por ser cidadão romano e por lidar com os romanos, o romano falava o latim, ele falava o latim. Então isso abriu todas as portas, e depois, quando ele passou a ser apóstolo é aquele que prega, discípulo é o que estuda, apóstolo é o que prega. Então ele vai ser o apóstolo dos gentios, porque todos os discípulos de Jesus continuaram pregando para os judeus. E eles até cuidavam, curavam as pessoas que vinham. A Casa do Caminho era o lugar que acolhia as pessoas doentes, as pessoas que vinham buscar ajuda. Não importava se era romano, se era pagão, se era grego, se era fenício, se era judeu, não importava. Mas só entre eles é que eles falavam sobre o evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus. Não havia uma pregação, né? Quem vai começar a pregação vai ser Estevão. Então vamos ver aqui na história. Então, Paulo é o primeiro que vai pregar para os não-judeus, que são os gentios. Todo aquele que não é judeu é chamado de gentil, de bárbaro. Então, nós estamos aqui entrando num contexto de história para que a gente possa entender exatamente o que nós vamos ler e o que nós vamos estudar. Lembrando de quem que era o antagonista, quem que estava sempre no embate com as ideias de Hillel? Shammai. E aí nós vamos ver que, apesar de Paulo estudar com Gamaliel, ser um discípulo de Gamaliel, passando os ensinamentos de Hillel, Gamaliel não conseguiu o ápice, não tinha a espiritualidade, a elevação de um espírito extremamente evoluído como o de Hillel, mas ele assimilou os ensinamentos do avô. Mas Paulo estava muito mais na linha do Shammai, do rigor, né, da severidade, de levar as coisas ao pé da letra, não o espírito da letra, né? Vamos lembrar Jesus quando ele coloca que a letra mata e o espírito vivifica. Então é o espírito da letra, é o entendimento do que está sendo colocado ali que vivifica, que dá vida, que dá o entendimento necessário. E aqueles que são mais duros pegam tudo ao pé da letra. Então nós vamos ver um homem íntegro, um homem que segue ao pé da letra, né, os ensinamentos mosaicos, as determinações mosaicas, as leis mosaicas que os fariseus, porque Paulo é um fariseu, porque primeiro, se é um fariseu, é aquele que estuda e que ajuda as pessoas a entenderem a Torá. Depois é um doutor da lei, que é aquele que seria o advogado, o juiz, aquele que interpreta a lei para as pessoas, então ele que julga, e daí passa a ser um rabino quando ele tem uma escola, quando ele tem discípulos. Então, ele era um fariseu, que depois passou a ser doutor da lei, e com a saída, ou a morte, ou a aposentadoria do Gamaliel, ele assumiria o posto do Gamaliel e seria um rabino. Então ele era um homem austero, um homem firme, mas que verdadeiramente seguia a lei. Ele não era hipócrita, isso é importante que a gente entenda. Nós vamos ver Jesus chamando principalmente os fariseus, que é aqueles que lidavam diretamente com o povo, de sepulcros caiados, porque eram hipócritas. Eles por fora fingiam acompanhar a lei,
fazer tudo o que a lei coloca, mas por dentro eles eram podres, por isso que ele chama de sepulcro caiado, podridão por dentro e pintado, né, caiado, pintado de branco por fora. Ele não, ele cumpria a lei, ele era realmente, ele fazia aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava. Ele era austero com ele também, nós vamos ver aqui enquanto nós estudarmos a obra dele, a vida dele, né? E aqui o prefácio do Emmanuel, uma breve notícia. Vamos lá. Não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios, né? O pregador dos gentios, os que não eram judeus. É justo, pois, esperarmos a interrogativa. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida? São duas perguntas aqui. É uma homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou mais informações sobre a sua vida? O Emmanuel continua. Quanto à primeira hipótese, uma homenagem a Paulo, ele coloca, quanto à primeira hipótese, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, que é a informações mais detalhadas sobre a vida dele, então, quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos. É sim uma obra para se conhecer detalhadamente a vida de Saulo de Tarso, que depois passou a se chamar Paulo de Tarso. Então, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Então, o que ele está colocando aqui? Transferindo ao papel humano, ou seja, ele está transferindo através ali da psicografia do Chico, a quem nós somos imensamente gratos. Temos que ser muito gratos ao Chico pelo seu trabalho, pelo seu altruísmo, pela sua abnegação. Então, Emmanuel está trazendo para o papel, que é o que ele está colocando aqui, papel humano, através das mãos do Chico, os recursos possíveis, com os recursos possíveis, com aquilo que foi possível ao Emmanuel no plano espiritual, recolher de Paulo de Tarso dos registros, né, que os orientais chamam de registros acásticos, que são onde está todos os registros de todas as histórias, todos os pensamentos, de todos os acontecimentos que nós temos aqui na Terra, pessoa a pessoa. Quem leu o livro há 2000 anos, nós vamos ver o encontro de Públio Lentulus, depois da morte de Lívia, depois que ele está muito desesperado, com o pregador, com Paulo de Tarso. E a partir desse encontro, a gente sabe que eles nunca mais se separaram, digamos assim, espiritualmente. E que Paulo passou a ser como um mentor para Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel. Tanto é que Emmanuel, como Manuel da Nóbrega, quando ele funda uma cidade, ele dá o nome de São Paulo, em homenagem a Paulo de Tarso. Então, nós estamos aqui, o Emmanuel, dentro das possibilidades que ele pôde colher e que foi permitido trazer, né, os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Então, daquilo que se tem no plano espiritual, Emmanuel traz para a Terra, para nós conhecermos o trabalho, a vida, né, do apóstolo dos gentios, o amigo dos gentios. Nosso escopo, quer dizer, nosso alvo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição
de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Perdão, então ele está trazendo aqui aquele homem com todas, e nós vamos ver isso, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, com todos os seus percalços, né? Ele, como Saulo, que é a primeira parte do livro, até as portas de Damasco, depois continua como Saulo, porque leva um tempo para ele usar o nome romano de Paulo, depois a continuação da transformação após o encontro com Jesus, que é a segunda parte desse livro, e ao divino ministério dele, ao trabalho divino de ensinamento, né, de apostolado dele. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. Não é interesse dele aqui ter uma biografia romanceada de Paulo. Nós vamos ver aqui que ele coloca toda uma engrenagem, toda uma estrutura de história daquela época. É interessante porque nós vamos ver que na época que ele foi publicado, né, ele coloca, o Emmanuel coloca aqui que o primeiro evangelho que circulou foi de Levi, né, de Mateus. E aí o pessoal da FEB vai lá a Pedro Leopoldo, né, que essa época o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, para colocar para ele, para tirar isso, porque ali ele coloca que é mais ou menos por volta do ano 35, né, em torno de 2 anos ali depois do desencarne de Jesus, que está circulando a obra de Mateus, que esses papiros, esses papéis de Mateus é o que o Ananias entrega, né, para Paulo. Nós vamos ver lá na frente os escritos de Mateus, e a história contada coloca que primeiro a circular o primeiro evangelho foi o de Marcos, e aí eles colocam que está errado, e o Chico coloca que não, que o Emmanuel está colocando que o que está colocado aqui no livro é a história verdadeira, e que mais para frente será provado isso. Nós vamos ver que no começo do ano 2000, né, logo no começo aqui do século XXI, foram encontrados documentos, foram encontrados papiros do século, do começo da história, começo do cristianismo, e aí nós vamos ver nesses papiros sendo colocado que logo após o desencarne de Jesus, os primeiros cristãos, eles copiavam os escritos de Levi, os escritos de Mateus, e que circulavam entre eles esses escritos. Então, no começo do século XXI, né, final do século XX, foi provado aquilo que Emmanuel coloca aqui no livro, que é o primeiro evangelho a circular na mão dos primeiros cristãos foi o de Levi, foi o de Mateus. Então ele está colocando aqui. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. Não é esse o interesse. É colocar toda uma conotação da história e do desenvolvimento dessa história. Muitas pessoas, e eu sou uma delas, consideram o livro Paulo Estevão como o quinto evangelho. Já vi entrevistas de muitos religiosos de outras religiões protestantes, religiões cristãs, católicos, protestantes, colocando que ao lerem Paulo Estevão, eles entenderam o livro de Atos dos Apóstolos. Porque tem muitas lacunas em Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos ver lá que ele comenta, Atos capítulo 5, vai falar de Estevão, mas vai falar que Estevão compareceu ao Sinédrio, não coloca que é por causa de Paulo. A história, ela é contada assim, bem digamos assim, com muitas lacunas. Tem uma freira muito querida, nós vamos vê-la em várias lives ecumênicas, que é a irmã Ila, do grupo de Jerusalém, a Igreja de Jerusalém, é um grupo do Pará, se eu não me engano, se não me falha a memória. A irmã Ila, ela tem doutorado nas cartas de Paulo. E ela, uma vez, ela tem algumas lives ecumênicas com
no site do Mildinho. Quem gosta de estudar evangelho, entra no Mildinho no YouTube, chama Mildinho, que é o estudo minucioso do evangelho, com Aloysio Elias, que eu há anos acompanho. Agora, hoje ele está, acho que no 11º, 12º ano de estudo, e acho que está no 9º ano, 10º ano de gravação no YouTube. Eu acompanho já há muitos anos, porque eu adoro o estudo que ele faz, e tem umas lives dele com a irmã Ila, e ela comenta, tem outras também de outros espíritas com ela, porque todas as reuniões ecumênicas ela participa, uma freira com uma cultura, com uma mente abertíssima, e ela coloca que o livro Paulo Estevão foi um livro que foi marcante para ela, e que ela considera também como o quinto evangelho. Então, é um estudo que nós estamos fazendo aqui do Evangelho. É um estudo aprofundado de Atos dos Apóstolos, é o que nós vamos fazer aqui nesse livro. Então, não é uma biografia romanceada, é o que o Emmanuel está colocando. O mundo está repleto dessas fichas educativas, com referência aos seus vultos mais notáveis. O mundo está cheio de historiador que escreveu biografias, é isso que ele está colocando. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas, as lutas dolorosas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do mestre num esforço incessante. E aí a gente vai ver um homem orgulhoso, um homem prepotente, que se transforma. Ele se transforma do dia para a noite? Não. Ele se arrepende do dia para a noite, mas ele leva 30 anos de trabalho árduo, de apedrejamento, de luta muito severa, para chegar no final da vida e poder dizer, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Olha que transformação, que transformação. Então, acho que todo mundo, né, principalmente quem está aqui acompanhando, é apaixonado por Paulo. Né? O Paulo é um homem como todos nós, cheio de defeitos, cheio de orgulho, cheio de vaidade, e que consegue sim se transformar no maior apóstolo do Cristo, sem ter conhecido o Cristo pessoalmente, enquanto o Cristo estava encarnado. O Cristo aparece para ele nas portas de Damasco. Mas conhecer o Cristo como os apóstolos conheceram, não, mas ele é o maior pregador. Por quê? Porque ele foi o que saiu do reduto judaico. Foi o que foi levar para os não-judeus os ensinamentos do Cristo, sem exigir que se convertesse ao judaísmo. Porque nós vamos ver que Tiago, o maior, o Tiago, irmão de Levi, Tiago menor, o Tiago, irmão de Levi, porque nós temos 2 Tiagos, né? Apóstolos do Cristo. O Tiago maior, que é irmão de João, que depois vai ser chamado evangelista, que é um dos primeiros mártires, ele é martirizado em nome do Cristo logo depois do desencarne de Jesus. E nós temos o Tiago menor, que é irmão de Levi, o Mateus, que é o que trabalha na Casa do Caminho, e ele é um judeu fervoroso. E nós vamos ver as coisas que acontecem aqui. Ele deixa de ser preso. Quando Saulo ele manda que todos os da Casa do Caminho sejam presos para serem mortos, né, por causa do embate dele com Estevão, que ele fica com orgulho muito ferido, nós vamos ver aqui na frente. Tiago não é preso porque ele é encontrado na posição, digamos assim, de maior adoração à Torá, né? Ele praticamente deitado, ajoelhado, quase deitado no chão, lendo a Torá. Então, a hora que eles veem que ele é um judeu tão fervoroso, eles não prendem. E aí Tiago fala, não, isto é uma mensagem, isto é uma, digamos assim, é uma
uma mensagem que Jesus está me dando de que eu tenho que seguir o judaísmo, que é este o caminho. Então ele vê como uma mensagem dada para ele. E aí ele vai ser muito criterioso, todo mundo para aprender, para ouvir os ensinamentos do Cristo, tem que se converter ao judaísmo, os homens têm que se circuncidar. Imagina um homem de 60, 70 anos, né? Velhinho vai se circuncidar, acaba morrendo, principalmente naquela época, com a higiene, e com como se faziam as coisas. Mas, né, não estou dando spoiler, porque tudo isso aqui, nós vamos estar aqui no começo, nós vamos ver que ele não, e nós vamos ver o embate dele com o Tiago, porque ninguém precisa se converter ao judaísmo. E depois que Lucas coloca, todo mundo vocês são os homens do caminho, se vocês seguem um espírito crístico, porque isso precisa se entender, que Cristo não é sobrenome, Cristo é um estado espiritual, Cristo quer dizer um ungido por Deus, quer dizer o Messias. Então, se vocês seguem um espírito crístico, vocês concordam, acreditam, né, seguem porque ele é o Messias, então por que vocês não passam a ser cristãos? Os que seguem o Espírito Cristo, não é Jesus o Cristo. Muitas pessoas falam Jesus Cristo, não, é Jesus o Cristo, o Espírito Crístico. Como falam, Jesus, João Evangelista, não, João o Evangelista, porque foi dado para ele o nome, né, a alcunha de o Evangelista, como tem o João o Batista. Então, aí nós temos Tiago maior, né, irmão de João, que depois vai ser o Evangelista. Tiago menor, irmão de Levi, o Mateus. Vamos continuar aqui. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas dolorosas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. As igrejas amornecidas da atualidade, e aí nós vamos ver que Paulo, o tempo todo, principalmente nas suas cartas, mas o tempo todo, ele cita a colocação de Jesus, que seja o seu sim, sim, o seu não, não, porque eu morro, eu vomito. E aí o Paulo coloca, né, que tem que se tomar uma atitude, né, que seja o sim, que seja o não, o morno não se aceita. Ficar em cima do muro, não resolver nada. E é o que o Emmanuel está colocando aqui. As igrejas amornecidas da atualidade estão em cima do muro, então nem lá nem cá. E os falsos desejos dos crentes, né, daqueles que creem no Cristo, que creem no Evangelho, nos diversos setores do cristianismo, justificam as nossas intenções. Ou seja, por causa do amornecimento, por causa das contendas daqueles que se dizem cristão. Por que a gente coloca se dizem cristão? Porque só é verdadeiramente cristão aquele que segue os ensinamentos do Cristo, do Espírito Crístico, que veio e nos trouxe uma série de ensinamentos para serem colocados em prática. Não é para serem falados, lidos em voz alta, em palestras. É para serem colocados em uso no dia a dia, para realizarem a transformação interior. Então, com esse amornecimento, é por isso que Emmanuel está aqui trazendo a história verdadeira, né, do apóstolo dos gentios. Em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito. Perdão. Essa é a nossa tendência. A gente vive buscando atalho, porque a gente quer um caminho mais curto. A gente quer ler resumo do livro. A gente não quer pegar a lupa, se debruçar no livro e estudar as entrelinhas, o espírito da letra. A gente quer atalho. Normalmente o atalho nos joga dentro de um labirinto. A gente fica rodando, preso num labirinto, às vezes por séculos, várias e várias encarnações, para depois voltar no ponto que estava antes e começar de novo. Aí procurando o caminho correto.
Então, é o que ele está colocando aqui. Em toda parte há tendências à ociosidade. É a nossa tendência. É querer o mais fácil. A ociosidade do espírito. E manifestações de menor esforço. Isso é conosco. Nós encarnados aqui, tudo que a gente puder fazer no menor esforço é o que a gente vai procurar fazer. Por isso que Jesus coloca. A porta larga vai a manada. É o mais simples, é o mais fácil. A porta estreita é aquele que vai buscar fazer o certo. E na vida a gente tem que escolher entre fazer o certo e fazer o que é mais fácil. O que todo mundo está fazendo. Onde a boiada está seguindo. Porque fazer o certo é solitário, é extremamente difícil, é ir buscar, é ir passar pela porta estreita. Normalmente tem que passar arrastando. Perdão. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, né, as vantagens de Estado, enquanto outros, né, outros discípulos, outros estudantes, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Porque ele vive pedindo, porque a maioria de nós é mendigo, é pedinte, me dá, eu quero, sem parar para refletir o quanto a situação pelo qual está passando é necessária para o aprendizado e sem parar para refletir no merecimento. Às vezes, como ele está colocando aqui, querendo uma proteção sobrenatural, querendo milagre, querendo que Deus vá contra as suas leis naturais, com N maiúsculo, nesse natural. As leis de Deus, a lei de causa e efeito. Então eu estou recebendo um efeito do que eu causei e eu estou aqui implorando para Deus para anular isso. É a lei dele. E eu estou querendo que ele anule a sua lei. Não. O próprio Cristo colocou que ele não veio modificar a lei, porque a lei natural, a lei verdadeira, a lei de Deus, ninguém mexe, ninguém modifica, ela é imutável. E nós temos que aprender, nós temos que crescer, que melhorarmos para podermos nos transformarmos. Templos e devotos entregam-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos, prazeres de ordem material. A maioria se acomoda no quentinho do deixa como tá para ver como é que fica. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentam a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. O que o Emmanuel está colocando aqui sobre biografias que foram feitas? Historiadores que ora colocam, então, dentro da religião, somente a religião católica, é um santo, ele recebe uma graça de Deus, né? Como se fosse assim, uma coisa gratuita, por isso que ele diz, um favor gratuito do céu. Ele recebeu um favor, como se Deus concedesse favor aleatoriamente à torta direita. Não, nós vamos ver o próprio Cristo colocando para o Ananias que Paulo é um vaso escolhido. E um vaso é vazio por dentro, ele tem que ser preenchido. E nós vamos ver os 30 anos de sofrimento, o preenchimento desse vaso escolhido. Então é uma colocação gratuita? Não. Ele foi escolhido pelo seu amor à lei, pelo seu amor aos ensinamentos de Moisés, pela sua integridade em seguir tudo que a lei mosaica colocava, sem hipocrisia, sem falsidade, de fazer exatamente o que falava. Ele estava falando uma coisa ríspida, difícil, mas ele aplicava para ele não aplicava para o outro, e para ele era diferente. Por essa integridade ele foi escolhido, por ser um homem íntegro. Então não foi gratuito. Ou, como ele coloca aqui, apresentam-no como um fanático de coração ressequido. Aqueles que o colocam como um fanático da religião, que vai sair brigando com Pedro, brigando com Paulo, brigando com Tiago, né, que é aquele, né, com fanatismo de mudar todo mundo, de transformar todo mundo. Ele não é fanático. Ele é um estudioso profundo
dos ensinamentos do Cristo e coloca em prática esses ensinamentos com muito amor, com muito carinho, com muita paciência. Nós vamos ver isso com Barnabé, nós vamos ver isso com João Marcos, criança que a mãe coloca para acompanhar Paulo e Barnabé, que mais tarde vai se transformar no Marcos, o apóstolo do Evangelho de Marcos, que ele vai colocar as lembranças de Pedro, ele vai trabalhar com Pedro, vai ser um discípulo de Pedro, e aí ele vai colocar as lembranças de Pedro, que é o Evangelho de Marcos, que nós temos na Bíblia, no Evangelho. Para uns, ele, Paulo, foi um santo por predestinação. Está predestinado. Não. Foram as suas escolhas, o seu livre-arbítrio, muitos deles errados, muitos deles extremamente austeros, levados pelo orgulho e pela vaidade, como o caso da morte de Estevão. Então nós estamos vendo aqui. Ele não é um santo predestinado, ele foi construindo a sua transformação. Né? E nós sabemos que não existe. A palavra santo vem da palavra saúde, diferenciado. Então, os homens que eram chamados de santos eram os homens que eram diferenciados dos outros. Então, depois a Igreja Católica se apropria da palavra e coloca como alguém que está na nuvem tocando harpa, como alguém que não precisa mais estudar, não precisa mais trabalhar, não precisa mais reencarnar. Não. Nós vamos ver com certeza aqueles que a Igreja Católica chama de santo voltando para continuar trabalho, para continuar aprendendo. Nós vemos João, o evangelista, que volta como Francisco de Assis. E nós vamos ver estudos, até o Hermínio de Miranda coloca algumas ideias, algumas colocações acerca de Paulo, né, que não são comprovadas, mas nós sabemos que Paulo, com esse orgulho todo, com toda essa vaidade, ele se transformou, mas com certeza ele reencarnou para poder continuar o seu aprimoramento, para poder se limpar de todos os defeitos que todos nós temos. E precisamos crescer dentro dos ensinamentos do Cristo. Então, ele nem foi aquele santo predestinado, que recebeu uma graça aleatória dos céus, nem o fanático, austero, ríspido, como algumas biografias colocam. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel, né, que são as diferentes biografias que a gente encontra. Não nos deteremos nessa posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. E coloca para ele o quanto ele teria ainda de sofrer, o quanto ele teria ainda de caminho, de percalço, que dependeriam da escolha dele. Ele poderia ter tido uma escolha diferente, dependeria dele, para poder aprender e realizar aquilo que o Cristo esperava dele. Ele vai e consegue realizar. É essa que é a grande estrutura, a grandiosidade do apóstolo. Certo é que o inovidável, né, o inesquecível tecelão, vamos lembrar que ele vive o tempo todo dele depois que ele se afasta do Sinédrio como tecelão, porque ele não queria pesar para ninguém, ele queria ganhar, ele trabalhava o dia todo, ia pregar à noite, estudar à noite, mal dormia, ele não queria ser pesado para ninguém, ele não queria ser sustentado por ninguém, ele se sustentava. E aí a gente para pensar e vê o quanto as religiões deturparam isso. É um homem de uma grandiosidade. Então, certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Quem de nós não estamos encarnados à Terra sem um talento, sem uma proposição de Deus, sem uma missão que cada um de nós tem que realizar, que tem que fazer aqui na Terra?
Não é uma missão de Paulo de Tarso, mas é uma missão que temos que realizar. Que temos que fazer para podermos sair daqui com a missão cumprida. Então, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é um insciente, né, um ignorante a tal respeito. Mas nós podemos responder que, além da ignorância, a desatenção e muito capricho pernicioso, né? Muito capricho perigoso, muita preguiça, muita falta de vontade verdadeira de mudar, de transformar, de realizar alguma coisa boa. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas na verdade todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Todos nós que já temos um pouquinho de conhecimento, que somos menos rudes, temos sim uma convocação de trabalho. Para exercermos um trabalho em nome do Cristo, seja na casa o atendimento fraterno, a sopa, a distribuição de mantimentos, da cesta básica, o monitoramento, a ser facilitador nas aulas, dentro da casa espírita, aquele que vai ajudar, que vai trabalhar no templo, seja ele judaico, no templo protestante, no templo budista, não importa. Todos nós temos um chamado para realizarmos fraternidade, empatia, amor em nome do Cristo. As formas podem variar, mas a essência, o apelo é sempre a mesma. Então muda o formato, muda o jeito, mas a essência, que é o importante, é sempre a mesma. Trabalhar com fraternidade, com irmandade em nome do Cristo, o Espírito elevado, o Espírito crístico, que é o governador do nosso planeta, que encarnou aqui na Terra. Esse foi o seu maior sacrifício, foi encarnar aqui na Terra para nos trazer os ensinamentos. O convite ao ministério chega às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. A maioria resiste, procrastina, deixa para frente. Quando eu me aposentar, eu vou estudar bastante. Quando eu me aposentar, ou quando eu tiver mais tranquilo de grana, aí eu vou lá trabalhar, ou eu vou ajudar, ou eu vou fazer alguma coisa, mas por enquanto eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que fazer... Arranja 1 milhão de desculpas. Ora, Jesus não é um mestre de violências. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito, cresceu muito, mais aos nossos olhos, né? Avulta muito mais aos nossos olhos, cresceu imensamente aos nossos olhos, é que ele, né, Paulo, ouviu o chamado do Cristo, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu. Como Cristo coloca: aquele que quiser me seguir, né, deixe de lado ser o que é, né? Pegue a sua cruz e me siga. Então ele negou a si mesmo. É o que Jesus coloca: negue a si mesmo, negue o ego, negue essa ilusão do mundo, pegue sua cruz e me siga. Ele fez isso, ele negou a si mesmo. Tudo que ele fez lá como Saulo, e o que é mais bonito, ele ficou: ó Senhor, o que eu fiz, ó Senhor, eu matei Estevão. Não, ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é lindo. Ele não fica com aqueles remorsos que não levam a nada, né, que não servem para nada, fazem parte do orgulho. Ele arregaçou as mangas para trabalhar e falou: Senhor, o que queres que eu faça? Então ele colocou aqui: entre perseguições, enfermidades, né, apodos, né, vaias, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizer ouvir nas encruzilhadas de sua vida. Nós vamos ver mais para frente o Emmanuel colocando que Paulo era um homem desassombrado.
Ou seja, não tinha sombra, não tinha forma de uma sombra apagar a sua luz. É o que ele está colocando aqui, o que ele colocou aqui. Caminhando entre as sombras do mundo, levando a luz dele. Ele caminhava levando a sua luz, iluminando o caminho, ajudando os que estavam no caminho. Ao encontro do mestre que se fizeram ouvir nas encruzilhadas de sua vida. Ele ouvia os ensinamentos do mestre. Quem trazia os ensinamentos do mestre para ele? Nós vamos ver lá na frente. Estevão. Estevão vai ser o mentor, né, das cartas, o mentor do apóstolo Paulo. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde. Então, aquilo que eu estava falando, o mestre chama-o de sua esfera de claridades imortais. Então, daquela luz que aparece ali, que a luz é a luz que emana do Espírito elevado, como é o Mestre Jesus. Então, aquela claridade que cega, né, literalmente, ali, Paulo tateia na treva, por isso que é uma metáfora, porque ele é cego e ele nem sabia que era cego, ali ele fica realmente cego. Então ele tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em décadas, né, em decênios de lutas redentoras e constantes. Então foram 30 anos de trabalho, de aprendizado, de sofrimento, para que ele lapidasse o homem novo nele. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Qual é o objetivo do Emmanuel nesse livro? Mostrar para nós como foi essa lapidação desse diamante bruto, né? Diamante lapidando diamante, os homens ali lapidando o homem, Saulo, para transformá-lo no apóstolo do mestre, que é o que ele se transforma no final da sua vida. E aí Emmanuel está trazendo isso para que nós possamos ver, para que nós possamos aprender qual é o caminho que nós temos que seguir para nos transformarmos. Então, demonstrar a vida, o trabalho, né, a dificuldade que foi essa transformação, para o exame do quanto nos compete a todos nós, em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. É o objetivo dele, né, com o seu grupo, com sua egrégora de trabalhadores do plano espiritual. Esse é o plano de trazer a vida do Paulo para a terra nas mãos do Chico. Sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. E nós vamos ver isso ao longo da história, ao longo do livro. O grande mártir do cristianismo, que é Estevão, né? É o primeiro mártir do cristianismo. Então, o grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina, na vida de Paulo, do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos dos estudos terrestres, porque as cartas que Paulo dita, nós vamos ver ao longo do livro que elas são ditadas, elas são trazidas por ele e por Estevão. É Estevão que está ali inspirando Paulo, né? E ele recebe esses ensinamentos, essa inspiração de Jesus. Então ele é o intermediário entre Jesus e Paulo. Então Estevão é o mentor de todas as cartas que a gente estuda, que a gente lê, que são maravilhosas no Evangelho. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Ou seja, ninguém vai realizar nenhum trabalho sozinho. Nós estudamos em grupo, aprendemos em grupo, trabalhamos em grupo e vamos nos realizar, crescer, nos aprimorarmos em grupo. Aliás,
Sem cooperação, que o Emmanuel está colocando aqui, aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. As bases do amor estão no grupo, nas famílias que são constituídas, a família consanguínea, a família universal, né? A nossa família espiritual, né? A família universal, todos os universos, tudo que é criado por Deus é uma única família. Desde já, vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo, da nossa tentativa singela. E como eu comentei, né? Foram lá para o Chico dizer que tinha coisa errada. Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que esse livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. Foi grafado por um espírito com E maiúsculo. É Emmanuel ali com todo o grupo espiritual trazendo a história de um espírito grandioso, Paulo, para que nós pudéssemos conhecer. E ao pedantismo dogmático ou literário, para os pedantes, né, da academia ou das religiões, de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o espírito vivifica. O espírito liberta. Buscar o espírito da letra liberta. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Emmanuel. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 8 de julho de 1941. Então aqui nós terminamos o prefácio e no nosso próximo estudo vamos começar o livro propriamente dito com o primeiro capítulo, Corações Flagelados. Até lá!